Amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Estamos aqui em mais uma manhã, onde estaremos aqui dando continuidade, ao estudo no livro de Salmos. Hoje estaremos aqui, meditando um pouquinho nos Salmos de número 22. Se você puder, pegue a sua Bíblia, para que você possa estar conferindo, tá bom? Enquanto você procura, eu quero aqui justificar, meus amados, pedir perdão a vocês. Ontem não pude estar aqui trazendo a oração poderosa da noite devido a um compromisso que eu tive e não foi possível eu estar aqui postando a oração, tá bom? Que os irmãos me perdoem. Vamos lá, meus amados, estarei fazendo aqui uma rápida introdução. Meus amados, este salmo, Davi, ele fala um pouco dele, mas ele profetiza também, sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. Pois Davi, ele não era somente rei, mas também ele era um profeta. Outro detalhe, como este salmo, ele é um pouco extenso, e para o vídeo não ficar assim longo, cansativo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando apenas alguns versos, os mais importantes, e estarei aqui fazendo um resumo, tá bom? Vamos aqui para o verso 1 ao 3, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Aqui Davi, ele estava clamando a Deus e Deus não estava atendendo a ele. Mas aqui não é Davi, meus amados. Aqui é o próprio Jesus, Cristo, ele clamou na cruz do Calvário, mas ele tinha que passar por tudo aquilo para que se cumprisse a Escritura Sagrada. Vamos aqui para o 16 ao 18. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Olha só, aqui é o próprio Cristo falando. Cães me rodearam, ou seja, ali os espíritos malignos aguardando a morte de Jesus para comemorar. E ainda diz: transpassaram-me as mãos e os pés. As mãos e os pés de Jesus, meus amados, foram furados, foram transpassados na cruz do Calvário. E algo aqui interessante, que eu vejo aqui, que Davi, na época de Davi, quando ele estava ali profetizando, tomado pelo Espírito Santo, ele nem sabia o que era transpassar as mãos e os pés, Porque na época de Davi não havia a morte por crucificação, porque a morte por crucificação é a morte mais dolorosa, que existe, porque é uma morte lenta, meus amados. É onde a pessoa ali é crucificada e ela fica ali sofrendo, muitas das vezes até dias, até que a pessoa venha a morrer. Então, nessa época de Davi, nem existia morte por crucificação. Por quê? Porque a morte por crucificação foi criado pelos romanos. Então, Davi profetizou isso aqui 700 anos antes disso acontecer, de tudo isso se cumprir. E aqui, todas as pessoas que passaram ali contemplava o sofrimento de Jesus. E após a sua morte, os soldados ali lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Olha que tremendo!
Davi, ele nem sabia de tudo isso, mas Davi já profetizando. Como que pode, né? 700 anos antes. É Deus, é o Espírito Santo. E ali, Satanás e os seus demônios aguardando a morte de Jesus para se alegrar. Então, né, como conhecemos a história, Jesus ele morre e Satanás e seus demônios festejam, né, dizendo: vencemos, né, matamos o Filho de Deus, acabamos com ele. Mas, meus amados, quando o inimigo pensa que ganhou a situação, ele perde. Ele é um perdedor. Olha só o que aconteceu. Cristo ele morre, né, na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, Deus ele ressuscita Cristo dentre os mortos. Cristo ali desce às profundezas do inferno, tomando de Satanás as chaves da morte e do inferno. Olha que tremendo. E derrotando o nosso inimigo para todo o sempre. Eu quero dizer para você, Jesus ele venceu e nós, se estivermos com Cristo, também venceremos. Louvado seja Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos aqui para o verso 24 e 25. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Olha só, Davi aqui falando. O Senhor não desprezou a aflição, mas atendeu e salvou a Jesus. Jesus ele desceu ao inferno por causa dos nossos pecados, né, como já conhecemos, mas Jesus ele não ficou lá. Ele levou cativo o cativeiro. Jesus venceu, meus amados. E aqui Davi está falando que assim como Deus, ele deu vitória para Cristo, ele nos dará a vitória. Querido ouvinte, não importa o seu problema, Deus, ele é poderoso para tirar você desta situação. O meu louvor virá de ti na grande congregação, ou seja, o nosso tema na igreja não pode ser a vida financeira, a prosperidade, o casamento ou qualquer outra coisa. O nosso tema, né, o centro de tudo é Cristo. O nosso louvor, né, e adoração é somente a Ele. E ainda diz mais: pagarei os meus votos. Isso aqui é muito sério, meus amados. Quando nós fizermos algum voto ao Senhor, precisamos cumprir. Porque há pessoas que são assim. Quando está na dificuldade, vive fazendo votos a Deus, mas quando a vitória chega, aí diz assim: eu não vou cumprir não, Deus ele vai me perdoar. Mas eu digo para você, cuidado, não brinque com Deus, porque com isso você pode até perder a sua vida. Porque Deus, ele não é brincadeira, não. Deus, ele é sempre fiel em cumprir a sua parte. Nós também precisamos ser. E você, qual é o voto que você tem feito a Deus? Cumpra com a sua palavra, tá bom? Pois você não tem prometido ao homem, mas ao Todo-Poderoso. Amém? Fiz aqui apenas um rápido resumo para o vídeo não ficar extenso. Vamos agora falar com o Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, é momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença neste momento, nesta manhã. Muito obrigado por mais este momento de estudo da Tua Palavra. Continue conosco, continue nos abençoando, abençoa este querido ouvinte, abençoa, Pai, em todas as áreas da sua vida. Abençoa a sua família, os seus projetos, os seus sonhos. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.